que uma história chocante de um adolescente perdido na internet tem a ver com a forma como a gente se conecta com os nossos filhos em casa. E mais importante, o que esse livro, Pais Ocupados, Filhos Distantes, pode ensinar pra gente sobre como evitar que os nossos filhos sigam por caminhos tão perigosos. Hoje quero te mostrar como essas duas histórias, uma ficção, mas assustadoramente próxima à nossa realidade, e outra baseada em décadas de estudos sobre os vínculos familiares, se cruzam de forma profunda e transformadora. Se você sente que está perdendo seus filhos para as telas, para os amigos ou para o mundo lá fora, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que a gente vai conversar aqui pode mudar profundamente a sua relação com seu filho e transformar a sua família. Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você sobre educação infantil, dada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. E eu estou aqui para ajudar você a ter uma vida mais significativa junto com seu filho. Hoje em dia, muitos pais se sentem perdidos. É como se de uma hora para outra os seus filhos tivessem parado de ouvir, de respeitar, de se abrir. Você ama seu filho, cuida dele, faz de tudo, mas sente que está perdendo espaço. Isso é profundamente doloroso, mas você não está sozinho. E o mais importante, isso não é sua culpa. O que está acontecendo é um reflexo de uma mudança muito maior na nossa sociedade. Hoje vivemos em um mundo que, muitas vezes, sem perceber, coloca a criança cada vez mais cedo em ambientes onde os vínculos principais se formam fora de casa. Escolas, atividades, redes sociais, amizades, tudo isso tem o seu valor. E é importante. Mas quando esses espaços passam a ser a principal referência da criança, antes que ela esteja emocionalmente pronta para isso, algo se desequilibra. O livro Hold On to Your Kids, ou Pais Ocupados, Filhos Distantes, explica que, quando os pais perdem um lugar de referência emocional na vida da criança, ela passa a buscar aceitação, identidade e segurança nos colegas. E o problema é que os colegas não têm maturidade emocional para oferecer isso com segurança. Esse processo tem nome. Os autores chamam de orientação pelos pares. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, para entender por que isso acontece, como isso afeta o comportamento dos nossos filhos e como podemos reverter esse movimento com conexão e presença. O livro Hold On to Your Kids explica que, quando os pais perdem o lugar de referência emocional na vida da criança, ela passa a buscar aceitação, identidade e segurança nos colegas. E o problema é que os colegas não têm maturidade emocional para oferecer isso com segurança. E se a criança não encontra uma figura de autoridade amorosa, firme e confiável em casa, ela vai procurar em outro lugar, como na internet, nos grupos online, nas redes sociais e influenciadores, e até em subculturas perigosas. E é exatamente isso que acontece na série Adolescência. Jamie, o adolescente da história, não encontra esse porto seguro dentro da própria casa. Ele é um menino solitário, desconectado dos pais, que acaba buscando pertencimento e identidade num grupo online. E o que ele encontra ali é uma ideologia tóxica e violenta. Jamie precisava de alguém que dissesse: eu estou aqui, eu vejo você, eu te entendo, e eu sou a pessoa que vai te guiar. Mas quem fez isso por ele foi a internet, não a família. E o resultado foi trágico. Essa história é ficção, sim, mas infelizmente ela reflete o que está acontecendo na vida real de muitos adolescentes nos dias de hoje. E a boa notícia é que existe sim um caminho para reverter isso. E ele começa pela reconstrução da conexão entre pais e filhos. O problema da orientação pelos pares. Os autores Gordon Neufeld e Gabor Mate apresentam um conceito essencial para entender o que está acontecendo com tantas famílias de hoje. Como já falei, a orientação pelos pares. A orientação pelos pares acontece quando a criança ou adolescente passa a buscar nos amigos ou nas redes sociais aquilo que deveria encontrar na relação com os pais. Carinho, pertencimento, validação, direção, segurança emocional e liderança. Porque sim, os nossos filhos precisam que a gente seja o líder para eles, que a gente lidere eles. Não com autoritarismo, mas com amor, presença e firmeza. Eles precisam sentir que tem alguém que é o guia, que sabe o caminho, que é confiável e está emocionalmente disponível. Quando essa liderança falta em casa, eles procuram em outro lugar. E nem sempre o que encontram vai cuidar deles como a gente cuidaria. Por exemplo do dia a dia, uma cena comum.
Sabe quando o seu filho ou sua filha começa a dar mais valor à opinião dos colegas do que a sua? Quando parece que tudo o que importa é o que o grupo da escola pensa, o que estão falando no TikTok ou o que aquele influencer adolescente está dizendo? Isso é um sinal de que a orientação está se deslocando. O centro de gravidade emocional da criança saiu de casa e foi para fora. Um pouco disso é normal. E quando isso acontece, os pais muitas vezes sentem que perderam o acesso emocional ao filho. A criança parece distante, mais rebelde, menos aberta ao diálogo, mais reativa e menos cooperativa. E os pais começam a se perguntar: onde foi que eu errei? A verdade é que muitas vezes não foi um erro, foi uma desconexão que foi se construindo aos poucos. E é possível reconstruir. Os autores explicam que os pares, os amigos, não têm a estrutura emocional nem a maturidade para orientar as outras crianças. Quando uma criança se apega a outra como sua principal referência, o que acontece é um vínculo instável, frágil e muitas vezes baseado em comparação, competição ou insegurança. E isso pode gerar comportamentos difíceis, baixa autoestima, ansiedade, agressividade e até exclusão social. Por isso, restaurar o vínculo com os pais não é só uma questão de melhorar o comportamento do filho. É sobre proteger o desenvolvimento emocional, social e até moral da criança. É sobre garantir que ela cresça sentindo: eu tenho quem recorrer, eu tenho um porto seguro, eu sou visto, eu sou guiado com amor. A orientação pelos pares é uma das grandes causas da desconexão entre pais e filhos nos dias de hoje. Mas a boa notícia é que quando a gente entende isso, a gente para de reagir com raiva ou culpa e começa a agir com intenção, presença e reconexão. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O papel do apego parental e como reconstruir esse elo com os nossos filhos. Depois de entender o problema da orientação pelos pares, a gente precisa olhar com ainda mais atenção para aquilo que pode proteger nossos filhos de tudo isso: o apego parental. Os autores do livro explicam que o apego é muito mais do que amor. É o vínculo emocional que faz com que a criança se sinta segura, acolhida, guiada e disposta a seguir a liderança dos pais. Sem esse vínculo, não importa quantas regras ou castigo você aplique, a criança não vai estar emocionalmente disponível para te ouvir. Neufeld fala no livro que para uma criança aprender com um adulto, ela precisa estar orientada pelo apego a esse adulto. Isso quer dizer que ela precisa estar emocionalmente conectada. Só assim ela vai aceitar sua influência. Por exemplo, um exemplo citado no livro é o de uma menina de 6 anos que na escola não seguia as orientações da professora. Ela parecia desatenta, desrespeitosa e até difícil. Mas quando os autores observaram a situação, perceberam que a menina estava muito mais ligada, conectada emocionalmente com uma coleguinha da sala do que com a professora. Ela só prestava atenção no que a amiguinha fazia e imitava. Ou seja, ela estava orientada pela amiga e não pelo adulto. Isso pode estar acontecendo também dentro de casa. Às vezes o seu filho não te ouve, não coopera, não te respeita. E a gente acha que é falta de disciplina, de ser bravo. Mas na verdade é falta de vínculo. A criança só é guiada por quem ela confia, por quem ela sente que está verdadeiramente presente e conectada com ela. É como se o apego fosse um canal aberto entre o coração da criança e o nosso. Se esse canal está forte, tudo flui melhor. O diálogo, os combinados, os limites. Se o canal está fraco e desconectado, o que entra por um ouvido sai pelo outro. E aqui vai algo que eu quero que você guarde com carinho. Toda criança quer se apegar. Toda criança busca esse elo. Se ela não está se apegando a você, não é porque não quer. É porque de alguma forma esse vínculo se fragilizou. E como eu já falei, a boa notícia é que ele pode ser reconstruído. O apego parental é a base da autoridade amorosa, da cooperação, da conexão verdadeira. Sem apego não há influência saudável. Com apego a criança se abre, confia, escuta e aprende. E é exatamente por isso que na próxima parte a gente vai falar sobre o que acontece quando esse apego se perde e os efeitos disso no comportamento das crianças. Muitas vezes os pais estão vendo os sintomas, mas ainda não identificaram a raiz. A criança desconectada do pai ou da mãe não se sente segura emocionalmente. E quando essa segurança falta, o mundo dela perde o eixo. Ela se desorganiza, reage, testa, não porque quer manipular, mas porque está tentando se proteger. Por exemplo, isso pode se manifestar de várias formas.
A criança que está sempre irritada, respondona, o adolescente que se fecha no quarto e não quer conversar, a criança que vive testando os limites, provocando, desafiando, a criança que parece grudenta, carente, que chora por qualquer coisa, ou aquela que parece indiferente, que não se importa com nada, aparentemente. Esses comportamentos muitas vezes são lidos como falta de educação, preguiça ou má vontade, mas na verdade são sinais de que a conexão emocional está fraca ou rompida. No livro, os autores falam de crianças que se tornam mais agressivas, ansiosas ou dependentes demais emocionalmente quando estão orientadas por pares. Elas ficam mais reativas, inseguras e muitas vezes têm dificuldade de lidar com frustrações, regras ou limites. Isso acontece porque elas não estão se sentindo vistas, guiadas com afeto. Quando um filho age com agressividade, rebeldia ou desinteresse, ele não está tentando se afastar, ele está gritando por proximidade. Ele está buscando por proximidade. O que ele está dizendo com aquele comportamento difícil é: você ainda está aí para mim? Posso confiar em você? Você me vê? E é aí que a gente precisa fazer o movimento de reconexão, porque o comportamento do seu filho é o sintoma e o vínculo é o tratamento. Como restaurar a conexão com seu filho? Agora que a gente já entendeu o problema e viu os sinais da desconexão, vem a pergunta mais importante: como eu posso me reconectar com meu filho? Como restaurar o vínculo mesmo depois de conflitos, ou afastamentos ou mágoas? Como falamos no livro Hold On to Your Kids, os autores explicam que a base para restaurar a conexão é o apego seguro. E o apego se fortalece com presença, liderança e proteção. Agora que a gente entendeu o que está por trás do distanciamento entre pais e filhos, eu quero compartilhar com você 8 passos práticos que podem te ajudar a reconstruir essa ponte com seu filho, com conexão, presença e segurança emocional. Essas são atitudes simples, mas profundamente transformadoras. Vamos ver cada uma delas com exemplos do dia a dia. Os autores mostram que não é preciso ser perfeito, mas é essencial estar disponível, emocionalmente acessível e disposto a guiar com amor. Aqui estão as 8 dicas para restaurar a conexão com os nossos filhos. 7 retiradas do livro. E uma que eu adicionei, que eu acho importante. 1. Proximidade e rituais de retorno. Como o livro ensina, o apego precisa ser renovado com frequência. A criança precisa sentir que você está ali para ela, de verdade, com atenção e amor. Os autores sugerem momentos de reconexão diários, mesmo curtos, como nos momentos de acordar, de voltar da escola ou antes de dormir. Exemplos práticos. Faça contato visual enquanto conversa. Ajoelhe-se na altura da criança. Crie pequenos rituais de conexão diário, sem distrações, como 10 minutos de leitura juntos, conversas na hora de dormir. Eu uso muito isso. Caminhada de mão dadas. Preparar algo junto na cozinha. Esses pequenos momentos ou rituais mantêm o canal do apego aberto. E sem esse canal não há escuta, cooperação e nem influência saudável. 2. Liderança amorosa e segura. Esse é um ponto que eu defendo com todo o meu coração e que o livro também deixa muito claro. Nossos filhos precisam que sejamos os líderes da relação, a autoridade. Líder com firmeza, sim, mas com empatia e afeto e segurança. Os pais precisam assumir o papel de guia dos filhos, com segurança e sensibilidade. O livro diz que as crianças anseiam por liderança, e se ela não vê isso nos pais, buscarão em outro lugar, como na internet. Como aplicar? Mantenha limites com calma. Eu não vou deixar você bater. Eu estou aqui com você e vou te ajudar a se acalmar. Antecipe situações. Hoje vamos sair mais cedo, então eu vou te avisar antes do horário do banho. Mostre direção emocional. Você tem todo o direito de ficar bravo. E mesmo bravo, a gente não grita com quem ama. Eu vou te ajudar com isso. Gabor Mate diz no livro que toda criança precisa de um líder para confiar. E eu acredito nisso firmemente. E se não encontrar essa liderança em casa, vão buscar fora, nos colegas, na internet. Por isso, o papel dos pais como líderes amorosos é fundamental. Estabeleça vínculo antes de corrigir o comportamento. Sem vínculo, não há abertura para orientação. Os autores dizem que disciplina só funciona quando o canal de apego está ativo. Se a criança está emocionalmente distante, qualquer tentativa de ensinar ou corrigir será ineficaz. Primeiro, a gente precisa se reconectar, depois orientar. É como reabrir o canal de comunicação. Mostre interesse verdadeiro pelo mundo do seu filho. Se seu filho ama futebol, entre no campo com ele. Se seu filho está obcecado por um jogo ou uma música, use isso como ponte e não como barreira. Dica prática. Pergunte com curiosidade: o que você mais gosta nisso?
assista ou ouça junto. Jogue videogame com ele ou com ela. Com adolescentes, aceite o mundo deles como ele é, antes de tentar ensinar algo. Essa atitude fortalece o vínculo porque faz a criança se sentir vista e valorizada. E como ensina o livro, o apego começa com atenção genuína. 5. Proteja o vínculo das interferências externas. No livro, os atores são claros. O apego precisa ser protegido. Isso significa, sim, limitar a exposição excessiva a telas, o excesso de conteúdo nas redes sociais e até mesmo certos grupos de amigos e colegas. O ideal é criar ambiente em que a criança tenha mais tempo de contato significativo com o adulto do que com os pares. Ações práticas. Esteja junto durante parte do tempo de tela. Sente do lado, assista junto. Ofereça mais tempo com adultos amorosos e presentes. Crie momentos sem distrações eternas. Crie momentos sem telas. Você não precisa eliminar tudo, mas precisa garantir que você seja a principal referência emocional da vida do seu filho. Preparar e suavizar as transições. As transições, como sair de casa, ir para a escola, dormir ou trocar de ambiente, são momentos de possíveis perdas de vínculo. O livro ensina que os pais devem preparar a criança nessa transição com conexão, previsibilidade e afeto. Dr. Neufeld explica que transições diárias são pontos críticos na manutenção do apego. Coisas simples como um beijo antes de sair, uma troca de olhares na hora de buscar na escola ou um ritual antes de dormir ajudam a manter o vínculo ativo. Exemplo pessoal. Algo que eu faço, por exemplo, é toda vez que as minhas filhas estão saindo para a escola, eu repito a mesma frase. Eu dou um beijo nelas e falo: "Boa aula, have fun, I love you." Às vezes estão de mau humor e respondem: "I won't have fun, mommy." Só fazendo um parênteses, a gente fala inglês muitas vezes porque a gente mora no Canadá, mas elas falam português também. "I won't have fun, mommy." E eu digo: "That's okay. Just make the best of it." Tudo bem, só faça o melhor possível. É o nosso jeitinho de manter a conexão, mesmo nas rotinas. Repare e reconecte depois de conflito. Outro ponto muito forte no livro e que eu acho importantíssimo é que rupturas fazem parte da vida. Brigas fazem parte da vida. O mais importante é como reatamos o vínculo depois delas. Essa reconexão é o que ensina a criança sobre amor incondicional. Como praticar? Após uma explosão ou briga, fale: "Filho, eu fiquei muito frustrada aquela hora, mas o amor que eu sinto por você não muda. Vamos conversar sobre o que aconteceu?" Com crianças pequenas, abrace, brinque, desenhe algo junto, reconecte pelo afeto. A reparação é o que reabre o canal da confiança. E como o livro mostra, é ali que o vínculo se fortalece de verdade. 8. Cuide de você para poder cuidar da conexão. Esse ponto não está diretamente no livro, mas é complementar e essencial. Um adulto sobrecarregado não consegue sustentar a conexão emocional com uma criança em crise. Cuidar de você é um ato de amor pela relação. Sugestões simples. Faça pausas para respirar antes de reagir. Tenha um momento do dia só seu, ainda que seja breve. Peça ajuda, fale sobre o que sente. Quanto mais regulado você estiver, mais o seu filho vai sentir que pode se apoiar em você, que pode contar com você. Eu vou deixar aqui na tela um resuminho dessas 8 dicas para você reconstruir a conexão com seu filho, para você fazer um print da tela. Esses passos não são mágicas, eles são constância. Mas a cada pequeno gesto de reconexão, você vai reconstruindo essa ponte entre vocês. E como ensina o livro Hold On To Your Kids, essa ponte é o que mais protege os nossos filhos num mundo que insiste em puxá-los para longe, mas que nunca será mais forte do que o nosso amor. Tudo que conversamos até aqui exige tempo, energia e intenção. E talvez você esteja se perguntando: vale mesmo a pena tudo isso? E eu te respondo com toda a certeza do mundo: sim, vale cada esforço. O que o vínculo forte constrói no seu filho? Quando o apego está ativo e fortalecido, a criança se sente segura. Ela sabe que tem um porto seguro, que tem com quem contar. E isso transforma tudo. Ela coopera mais, não por medo, mas por confiança. Ela aceita limites com mais facilidade. Ela lida melhor com frustrações. Ela se sente mais confiante para explorar o mundo. E quando o mundo a machuca, como inevitavelmente vai acontecer, ela sabe para onde voltar. O livro Hold On To Your Kids é claro. O vínculo com os pais é o principal fator de proteção emocional que uma criança pode ter. Ele ajuda a prevenir problemas como baixa autoestima, agressividade, dependência química, dependência emocional, ansiedade e até envolvimento com grupos de risco, que foi o caso da série Adolescência.
E se você está tentando tudo isso e ainda sente que o seu filho está longe, não desista. Relação se constrói todos os dias e mesmo que o vínculo tenha se enfraquecido, ele pode ser restaurado. Sempre é tempo de reconectar. Ser a figura de apego principal do seu filho é uma das missões mais lindas e mais poderosas que você pode ter na vida. É isso que vai guiar o seu filho quando ninguém mais souber o caminho. E é isso que vai fazer ele sempre lembrar: eu tenho para onde voltar. Se você chegou até aqui, é porque se importa. Parabéns! É porque você está buscando formas de se reconectar, de entender, de educar com mais consciência e com mais amor. E isso, por si só, já é lindo. Parabéns! Só de estar aqui, você já está fazendo diferente. Você já está fortalecendo essa ponte entre você e o seu filho. Uma conversa, uma escuta, um passo de cada vez. O mundo vai continuar tentando puxar nossos filhos para longe. Mas quando a base está firme, quando o apego está ativo, quando a liderança é amorosa, eles voltam, eles confiam, eles crescem sabendo que tem um lar dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe e envia para alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual foi o trecho que mais tocou o seu coração. Ah, e se você quer se aprofundar ainda mais nesse caminho da parentalidade com respeito, presença e consciência, dá uma olhada nos conteúdos que eu deixei aqui embaixo na descrição. Tem muito mais esperando por você. E agora assista esse vídeo aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.